Meu irmão, minha irmã em Cristo, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Desta vez eu quero falar com você sobre um assunto que tem o seu valor, tem a sua importância dentro das Escrituras Sagradas e também na nossa vida cristã. Eu quero falar sobre sonhos. Não aquele sonho que a gente encontra na padaria, aquele doce gostoso, aquele pão recheado com creme. Também não estou falando de sonho no sentido de expectativa da vida cristã, sonho no sentido de esperança no cumprimento de algum desejo do nosso coração, da nossa mente. Não é esse sentido que eu estou falando. Estou falando de sonho no sentido de, conforme diz o dicionário, de determinado dicionário, ele diz o seguinte, que o sonho é um fenômeno psíquico que ocorre durante o sono. É deste tipo de sonho que eu estou me referindo. São aquelas imagens e sons que apresentam a nossa alma durante a noite, enquanto nós estamos dormindo. E necessariamente nem durante a noite. Às vezes a pessoa pode sonhar que se estiver dormindo de tarde, de manhã, enfim, no horário que a pessoa estiver com seu corpo adormecido. Então essas manifestações que nós chamamos de sonhos, que acontecem na nossa mente enquanto nós dormimos, elas estão presentes nas Escrituras Sagradas. Então é esse tema que eu quero falar um pouco nesse momento com você, compartilhar com você. O que a Bíblia diz sobre os sonhos? Meus queridos irmãos, existem três tipos de interpretações dos sonhos. Existe a interpretação popular. Por exemplo, uma pessoa, na interpretação popular, uma pessoa sonhar com dente significa morte. Interpretação popular. Você fala uma coisa com uma pessoa, ele diz, olha, você sonhar com isso aí você vai ganhar muito dinheiro. Você sonhou com isso, é perigo para a sua família. Então existe a interpretação popular. O segundo tipo de interpretação dos sonhos é a interpretação científica, principalmente fundamentada na psicologia e na psicanálise. Quando Freud, o pai da psicanálise, ele estudou esses fenômenos mentais, ele vai trabalhar principalmente dizendo que os sonhos estão ligados à questão de neuroses. Ele vai dar, por exemplo, algumas interpretações. Eu vou citar aqui para vocês alguns significados de sonhos. Por exemplo, para Freud, quando uma pessoa sonhava com reis e rainhas, a pessoa sonhou com um rei ou sonhou com uma rainha, ela está sonhando com seus próprios pais. A pessoa está sonhando com seus pais, são os pais de quem sonha. Por exemplo, a pessoa sonhar com casa, com edifício, com habitação, a pessoa está sonhando com mulheres. No caso de um homem que sonha com casas, com edificações, com prédios, está sonhando com mulheres. Pessoa que sonha, está viajando. Na interpretação da psicanálise, da psicologia, é o desejo de fugir da realidade. Pessoa que sonha com ataque de animais, medo de sedução sexual. Pessoa que sonha que está subindo degraus de uma escada, subindo e descendo. O que é isso? Na interpretação da psicanálise é o ato sexual. A pessoa que sonha com sucesso, com realização, com fama, a pessoa que está vivendo uma vida glamourosa, o que significa isso? Significa que a pessoa ela tem um enorme complexo de inferioridade. Então, na interpretação freudiana da psicanálise, os sonhos têm alguns significados. É o que eu citei aqui para vocês. E o terceiro tipo de interpretação é a interpretação espiritual. E é esta interpretação que eu quero me basear, que eu quero comentar neste vídeo, nesse momento. A interpretação espiritual, a interpretação bíblica, a interpretação que vem da parte de Deus em relação aos sonhos. É interessante que durante todo o período das Escrituras Sagradas, desde Gênesis até Apocalipse, Deus ele se manifestou muitas vezes através de sonhos.
E os pais da igreja, a começar por eles, quem são os pais da igreja? São sucessores dos apóstolos. Então os pais da igreja, se você estudar a história eclesiástica, você vai ver que eles acreditavam que Deus falava através de sonhos. E interessante que a igreja cristã, até o século XV, todos os cristãos nesse período, eles acreditavam que Deus falava através de sonhos. Agora, quando surge o período do iluminismo, a partir do século XV, século XVI, as pessoas passam a desacreditar que Deus fale através de sonhos. Mas nós, por isso estamos fazendo esse vídeo, nós acreditamos que Deus fala sim. Depois nós vamos fazer um comentário final sobre esta questão. Então, os sonhos, nós entendemos que existem 3 tipos de interpretações para os sonhos. Existe, em primeiro lugar, a interpretação popular, existe a interpretação científica, principalmente da parte da psicologia, da psicanálise, e existe a interpretação espiritual. Nós entendemos também que os sonhos, eles podem ser de 3 tipos. Existem os sonhos naturais, são a maioria deles. A maioria dos sonhos que nós temos são naturais. E para você que não sabe, quando você dorme, você tem uma noite tranquila, você está dormindo, você tem de 3 a 5 sonhos. Só que a maioria deles também nós não nos lembramos. Nós acordamos e eu falei, eu sonhei alguma coisa, não me lembro, porque nós temos. E os sonhos, eles são importantes para aliviar nossa mente. Durante o dia, nós recebemos inúmeras informações. E muitas vezes nós não conseguimos lidar com todas essas pressões, informações que nós recebemos. E os sonhos, eles servem para aliviar. Descartar da nossa mente aquilo que não pode ser proveitoso para a nossa vida. Deus, ele criou esse mecanismo para dar um alívio também à nossa mente. Então, nós entendemos, estudando sobre o assunto, que existem os sonhos naturais. E eles são a maioria absoluta dos sonhos das pessoas. Agora, o segundo tipo de sonhos que existem são os pesadelos. Que nós chamamos de sonhos do diabo. O diabo também pode manifestar-se. Diabo, quando eu digo diabo, não o ser único do mal, o diabo, mas demônios. São os seus asseclas, os seus seguidores, são os anjos caídos, os demônios que estão submissos à direção de Satanás. Os demônios, eles podem se manifestar para uma pessoa durante a noite. São chamados pesadelos. Agora, pesquisas mostram, interessante isso, que as mulheres, elas têm mais pesadelo que os homens. Eu não sei por que o motivo, mas as mulheres, elas têm mais pesadelos do que os homens. Elas têm mais sonhos perturbadores do que as pessoas do sexo masculino. E o terceiro tipo de sonhos que existe é o que nós chamamos de revelação de Deus. Então, sonhos naturais, sonhos diabólicos ou pesadelos e sonhos que são revelações de Deus. Agora, nós precisamos ter um discernimento se realmente um sonho é uma revelação de Deus, se é um sonho natural ou se é um sonho diabólico, um pesadelo. A Bíblia fala muito sobre essa questão de sonhos. Existem inúmeros exemplos nas Escrituras Sagradas. A Bíblia fala sobre os sonhos que José teve. Quem conhece as Escrituras sabe disso. Sonho que Abimeleque teve, que era o rei dos filisteus na época do patriarca Abraão, está lá em Gênesis no capítulo 20. A Bíblia fala sobre o sonho do soldado midianita na época de Gideão. Aquele soldado teve um sonho, o próprio Deus concedeu o sonho para ele. Ele teve um sonho e ele está narrando, o soldado midianita narra o sonho para o seu companheiro e Gideão está ouvindo aquele sonho. Então, a Bíblia ela vai mostrar para nós, no mínimo, 16 exemplos de sonhos. Pelo menos 16 relatos. Existem os sonhos do rei Nabucodonosor, que foram interpretados pelo profeta Daniel. A Bíblia vai falar sobre o sonho da esposa de Pilatos, na véspera do julgamento de Jesus Cristo. Então a Bíblia tem vários exemplos. Agora eu quero falar um pouco sobre as características. Para você que tem muitos sonhos,
Como é que nós podemos identificar se um sonho ele provém de Deus, se é uma revelação? Então eu quero falar sobre algumas características de sonhos que são revelações de Deus. Primeiro, quando um sonho é uma revelação de Deus, ele nunca revela ou mostra algo que vai contra as Escrituras Sagradas. Deus não vai mostrar algo para você que vai contra a palavra dele. Como se Deus quisesse te orientar, te mandar fazer alguma coisa que fosse contrário àquilo que ele ensinou nas Escrituras Sagradas. Ele nunca vai fazer uma coisa dessas. Por exemplo, você tem divergências com seu cônjuge, inúmeras divergências com seu cônjuge, problemas que não foram tratados, não foram resolvidos, e você sonha com outra pessoa e começa a sonhar constantemente e que a sua esposa ou seu esposo morreu, enfim, aí você pensa, poxa, Deus está mostrando, é hora de eu terminar esse casamento, já morreu, eu preciso terminar esse casamento com essa pessoa, e Deus está mostrando que vai me dar outra pessoa, vai colocar outra pessoa na minha vida. Esse sonho na verdade é diabólico, porque Deus é o Deus do casamento. Para Deus o casamento ele é indissolúvel. A Bíblia diz em Malaquias, no capítulo de número 3, que o Senhor Deus ele abomina o divórcio. Então, não pense que Deus ele vai te dar um sonho que vai contrário à palavra dele. Não, Deus não é um Deus de confusão, de conflito, enfim. Deus não vai fazer uma coisa dessa. Então, a primeira característica de um sonho, quando ele é revelação de Deus, nunca Deus vai mostrar algo que vai contra a sua palavra escrita e revelada, plenamente inspirada pelo Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada. Segundo, quando um sonho é de Deus, ele fica gravado na mente da pessoa. Deus faz com que aquela pessoa relembre aquele sonho. Aquele sonho vai ficar marcado na mente da pessoa e ela vai relembrar, vai estar sempre relembrando aquele sonho, vai ficar gravado. Essa é uma das características. Outra coisa, quando um sonho provém de Deus, causa temor na pessoa e louvor ao nome de Deus. A pessoa ela vai receber o temor de Deus. Quando ela acordar, ela vai temer a Deus e ela vai glorificar a Deus, ela vai louvar a Deus. O nome de Deus vai ser glorificado naquele sonho. Outra característica de um sonho quando provém de Deus é que Deus ele concede a interpretação, ou para a própria pessoa, ou Deus usará alguém que tem um dom, que nós chamamos de dom da palavra da ciência, o dom da palavra do conhecimento, a pessoa que tem discernimento. Deus vai dar a capacidade para alguém interpretar o sonho. Porque às vezes Deus dá a revelação para uma pessoa, fala com a pessoa em sonho, mas a própria pessoa não vai receber a revelação, a interpretação daquele sonho. Então, um sonho quando provém de Deus, Deus concede a interpretação daquele sonho, daquele mistério. E a última característica de um sonho que provém de Deus é que às vezes este sonho ele é repetido. Ou o mesmo sonho ele se repete naquela semana, naquele mês, ou meses posteriores, ou então o sonho se repete de maneira diferente. É um sonho, fala sobre o mesmo tema, o mesmo assunto, mas Deus vai usar uma linguagem diferente, mas é um sonho repetitivo. É um sonho que vai se repetir, assim como aconteceu com o Faraó. Ele sonhou com... ele vai sonhar que quando Deus estava revelando a fome que haveria sobre o Egito, ele sonha com espigas de milho murchas, espigas de milho secas, e depois ele vai sonhar com vacas magras. Deus estava falando a mesma coisa, mas com uma linguagem diferente. E agora, meus irmãos, eu quero falar sobre a questão da interpretação de sonhos, da interpretação dos sonhos, alguns princípios para a interpretação de sonhos de revelação. Não existem regras fixas. Essa é uma questão que nós precisamos entender. Não existem regras fixas. Nós devemos buscar a orientação de Deus para entender estas revelações. Porque às vezes uma pessoa vai sonhar que está subindo um monte muito alto, um monte muito verde. Deus tem algo particular para falar com aquela pessoa de acordo com o contexto que ela precisa. E outra pessoa, numa outra cidade ou na mesma cidade, vai sonhar a mesma coisa, mas o significado é diferente.
Então não existem regras fixas de interpretação de sonhos. Eu estou apenas apresentando alguns princípios que, se nós observarmos, nós poderemos chegar a algumas conclusões favoráveis. Outra questão, anote os sonhos para não esquecer. Mas se o sonho é de Deus, Deus não vai lembrar de novo? Mas se Deus nos deu um sonho, nós acordamos, lembramos do sonho, nós precisamos anotar. Anote aquele sonho. E outra coisa, anote com detalhes. Preste atenção nos detalhes, porque num sonho, muitas pessoas ao longo dos anos, ao longo aí dos últimos 25 anos, muitas pessoas vêm me contar sonhos. Vêm me perguntam, olha, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo outro. Eu sempre pergunto para as pessoas, eu começo perguntando, você sonhou quando? Você sonhou foi essa noite? Foi quando que você sonhou? E, foi essa noite. Muito bem. E o que você lembra desses sonhos? Que cores que estão associadas ao sonho? Números. Foram quantos objetos? Números são importantes, os detalhes são importantes, as pessoas que aparecem no sonho, todos os detalhes são importantes para que o sonho, para que haja uma interpretação adequada, correta. Então, os detalhes eles são importantes para a compreensão, para a interpretação dos sonhos. Outra questão importante, se você não conseguir, se Deus não der para você interpretação, compartilhe esse sonho com uma pessoa de confiança, com uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo. Existem crentes que não acreditam em sonhos. Não, isso não existe não. Deus não fala através de sonhos, e pode esquecer isso. Não, Deus fala sim. Deus fala conosco principalmente. E acima de tudo, é isso que eu quero enfatizar agora também. Ele fala conosco principalmente, acima de tudo, na sua palavra. Através das Escrituras Sagradas. É a palavra viva, inerrante, infalível, plenamente inspirada pelo Espírito Santo. Cada capítulo, cada livro, cada palavra, cada letra das Escrituras. Eu acredito nisso. Eu acredito, principalmente Deus nos fala através das Escrituras. Nós só temos um meio para falar com Deus, é através da oração. Agora Deus, Medaverel, o Deus que fala, Ele pode falar conosco de várias formas. Deus fala conosco através da natureza, Deus fala conosco através de uma conversa. Às vezes você está no ponto do ônibus, está dentro do metrô, está dentro de uma barca, está dentro do avião, e uma pessoa conversando perto de você, Deus às vezes está usando uma conversa de alguém para falar com você. Deus tem muitos meios para falar conosco, e principalmente através da palavra dele, mas ele usa também sonhos para nos revelar a sua vontade, para falar conosco algumas questões que ele gostaria de falar com a gente em particular. Então, se de repente você não conseguir interpretar o sonho, compartilhe com seu pastor, com uma pessoa espiritual, uma pessoa que conhece as Escrituras, tem temor a Deus, e quem sabe Deus vai usar essa pessoa aí para poder interpretar esse sonho. Outra coisa importante é na interpretação de sonhos, muito cuidado quando pessoas chegarem para você dizendo, olha, eu tive um sonho com você. Deus me deu uma revelação para você em sonhos. Geralmente, quando Deus ele quer falar com a pessoa em sonhos, ele fala para a pessoa, ainda que ela não tenha interpretação imediata. Mas é rara a situação de Deus dar um sonho para uma pessoa para falar com outra. E não quer dizer que Deus não possa fazer isso, mas é um princípio que nós observamos nas Escrituras e nas experiências que eu tenho visto sobre esse assunto de sonhos. Geralmente Deus fala com a pessoa diretamente. Então cuidado quando eu tive um sonho com você que você morria num acidente. Não, você vai ouvir aquele sonho, você vai analisar e você vai pedir a Deus o discernimento acerca do que fazer. Mas cuidado quando pessoas vierem constantemente, e às vezes até a mesma pessoa, toda semana sonha com você, ou então tem 2, 3 sonhos por mês com você. Tome cuidado, tenha um discernimento, porque não é assim que as coisas funcionam. E por último, entenda que os sonhos de revelação, os sonhos que provêm de Deus, não são constantes. Não são constantes. Quando você observa as Escrituras Sagradas, você vai ver que às vezes Deus falava com uma pessoa em sonho, mas falava uma vez só. A vida inteira Deus falou uma vez só.
Era pouco esse tipo de revelação de Deus. Então não pense que toda semana Deus fala com você. Deus fala comigo. Deus falou comigo hoje. Eu tive um sonho, foi uma revelação de Deus. Tem pessoas que toda noite afirmam terem tido uma revelação de Deus, um sonho de Deus. Deus falou com ela noite após noite, e às vezes 3 sonhos que Deus fala com a mesma pessoa à noite. Não é assim que Deus age. Deus nos fala através da sua palavra revelada, que é a Bíblia. Então, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, acredite sim que Deus fala. Acredite sim que Deus se manifesta, Deus se revela através de sonhos, mas não é de forma constante, porque Ele quer que nós o busquemos através da oração, através do estudo diligente e sistemático das Escrituras Sagradas. Então, apesar da sua importância, nós precisamos, acima de tudo, andarmos em comunhão com Deus, através da oração e do estudo diário, sistemático, sério das Escrituras Sagradas. Que Deus possa te abençoar, te orientar, e que Ele possa te dar o discernimento quando você tiver algum sonho da parte dele. Deus te abençoe, em nome de Jesus.